A essência da imprensa é expor e contrapor os poderosos, mas informação é um ativo tão valioso que acabou aprisionado nas mãos da elite mundial. Os jornalistas se tornaram fantoches, em luvas maleáveis para manipular a opinião pública. E isso fica mais evidente quando eles mesmos confessam sua serventia. Raquel Landim, colunista do UOL Folha de São Paulo, comentava hoje as investigações da Polícia Federal sobre o roubo de mais de 6 bilhões de reais das aposentadorias do INSS. Consciente ou inconsequentemente, ela ligou o caso com outra roubalheira, a compra dos respiradores pelo consórcio Nordeste. Porque no caso do INSS, você está roubando ali R$50, R$60, R$70 do aposentado. Daquele que recebe aquele mínimo para viver depois de ter trabalhado uma vida inteira e que está ali aposentado pelo INSS, recebendo aquele pouquinho para sobreviver. E no caso dos respiradores, era um dinheiro que estava sendo destinado às pessoas que estavam morrendo sem ar na Covid-19. Né? Será que é tão difícil da gente lembrar disso? Eram recursos que estavam sendo destinados a se procurar o mundo inteiro para tentar achar respiradores, equipamentos para trazer para as pessoas que estavam com falta de ar e morrendo sem ar nos hospitais. Então é desse tipo de desvio que nós estamos falando. Daquele que está absolutamente vulnerável. Então é a disfarçatez de conseguir usar esse dinheiro para a corrupção. De conseguir roubar o dinheiro de quem está morrendo sem ar. Né? Você rouba o dinheiro do aposentado e depois você rouba o dinheiro de quem está morrendo sem ar. E aí você puxando o fio da meada, especificamente, depois a gente pode falar mais da história do INSS, porque tem várias questões abordadas ali, mas especificamente do caso dos respiradores, como a Aguirre bem explicou, essa é uma história que não é nova. Essa história apareceu várias vezes na CPI da Covid, e naquela época ela era bradada pelos bolsonaristas para justificar o negacionismo de Jair Bolsonaro. Então toda vez que Jair Bolsonaro queria justificar o seu negacionismo, justificar não comprar vacina, justificar desdenhar da Covid-19, justificar desdenhar da utilização de máscaras ou de qualquer outro método que pudesse ajudar as pessoas a sobreviver, porque a gente se lembra que em Manaus as pessoas também morreram sem ar porque se distribuía cloroquina, sempre tinha alguém para falar dessa história dos respiradores. E a gente estava tão perdido, digo nós, a opinião pública, os políticos, a própria CPI, naquela confusão toda, daquele negacionismo tão intenso de Jair Bolsonaro, que estava até difícil olhar para esse crime, porque não dava para justificar aquele negacionismo de Jair Bolsonaro, né? Que estava até difícil olhar para esse crime, porque não dava para justificar aquele negacionismo de Jair Bolsonaro, né? Pois é, dona Raquel, a imprensa abafou todas as denúncias das fraudes e superfaturamento da compra de equipamentos e insumos para a pandemia só para não dar razão a Bolsonaro. Por quê? Para proteger os políticos do PT ligados a Lula. Quase todos os governadores do Nordeste que integraram o consórcio que desviou milhões de reais hoje ocupam ministérios no governo Lula. As investigações da Polícia Federal sobre os crimes do consórcio, dona Raquel, começaram em 2020, no governo Bolsonaro. Mas na época a imprensa só trabalhava para atacar Bolsonaro, com a mesma ladainha que a colunista da Folha repete nesse vídeo. Esse discursinho mentiroso sobre o comportamento de Bolsonaro. Ele, dona Raquel, não poupou recursos para enfrentar a crise na saúde. O Brasil foi um dos primeiros países a comprar vacinas e aplicá-las. Ele comprou milhões de doses, mas o foco dos comentaristas, analistas, especialistas e jornalistas era chamar Bolsonaro de genocida e não de divulgar os crimes do consórcio Nordeste contra os brasileiros que viviam aterrorizados pela mídia. Informação distorcida, omitida, inventada, mata, dona Raquel. A imprensa é genocida. Ao invés de expor a verdade dos fatos, os jornalistas brasileiros manipularam a informação para minar a popularidade de Bolsonaro. Foi uma guerra política desonesta, desleal. O Lula, que a imprensa ajudou a sentar na cadeira de presidente pela terceira vez, trouxe de volta a corrupção que vocês tanto amam. O roubo nas aposentadorias do INSS é só mais um dos escândalos desse governo nefasto. Se a verdadeira Polícia Federal continuar investigando, vai achar mais, muito mais. Enquanto isso, a imprensa continua agindo como uma cadela no cio presa na coleira. Os passeios são controlados rigorosamente pela mão que segura a guia. Até a próxima.